Fala, nação beneditina, está começando mais um podcast Papo São Bentista, mais animado. São Bento voltou a vencer de novo pelo Campeonato Paulista da Série A2, venceu o Audax pelo placar de 2-0, a sexta vitória consecutiva do São Bento na competição. São Bento arranca de uma maneira muito significativa. Eu até estou pensando em fazer um material para a página do podcast, analisando essa arrancada de cada time, assim, um gráfico mostrando como cada time se comportou dentro da competição, e o gráfico do São Bento é para cima. São Bento arrancou de vez, e foi muito grande da parte do São Bento essa arrancada, com mais uma vitória, sexta vitória, está classificado, está na próxima fase da Série 2. Boa noite pro Yuri, boa noite pro Vinci, e, cara, ainda ficou aquela coisa do ganha na Série 2, mas não ganha na Série C, né? Boa noite, Michael. Boa noite, meu amigo. Já tá virando rotina, né? A gente passa o carro na 2, ganha de todo mundo. Depois que o Edson chegou, temos 100% de aproveitamento. E na Série C a gente apanha de todo mundo, né? 3 jogos, 0% de aproveitamento, 3 derrotas. Um jogo que, como eu tinha falado no outro episódio, né? Às vezes a gente precisa do resultado mais do que uma boa atuação, e para mim acho que foi uma boa síntese do jogo de hoje, né? E acho que um grande destaque também esse foi o primeiro jogo desde que o Edson voltou, mesmo antes da pandemia, em que a gente não tomou gol. Então, até então a gente tinha tomado gol em todos os jogos com o Edson Vieira, e dessa vez nossa defesa passou em branco, primeiro clean sheet da nossa defesa com o Edson Vieira agora no ano de 2020. Eu não tinha nem pensado por esse lado, foi interessante, eu nem sabia, nenhum jogo, cara, desde que ele chegou, então, tinha tomado gol em todos. Muito interessante, a gente finalmente ter conseguido atingir uma solidez defensiva, pelo menos nessa partida, né? A defesa vinha trabalhando para isso, né? Vinha melhorando cada vez mais, e hoje dá para dizer que passou próximo da perfeição, pelo menos em questão de marcação. Vamos falar sobre o jogo, né? Como foi a atuação do São Bento, mas antes eu quero falar sobre essa arrancada, sobre as 6 vitórias, porque eu acho que o São Bento se portou como o grande que deveria ser dentro da Série 2. A gente falava desde o começo do campeonato o quanto a gente precisava assim, se portar como grande, o time que tem calendário nacional, né, o time que passou os últimos 5 anos na Série 1, que deu trabalho na Série 1, e a gente tinha que começar com tudo o campeonato. Não foi o que aconteceu, todo mundo sabe. A gente teve aquela crise com o Léo Condé, frequentamos a zona de rebaixamento até metade da competição, e parecia que, na melhor das hipóteses, o São Bento se classificaria em oitavo se conseguisse arrancar, e teria uma classificação ruim, e teria que buscar ali, sempre fora de casa, os resultados, para tentar culminar num acesso, mas não parecia que seria nenhuma campanha de dar orgulho pela situação que o time estava. Daí veio o Edson e vieram as vitórias, né, consecutivas, a arrancada que é fenomenal, como eu falei, tem esse gráfico que eu vou preparar, que é impressionante o quanto o São Bento fez, né, e assim, isso é grande também. Alguns amigos da imprensa falavam que quando o São Bento ganhou a segunda seguida, a terceira seguida, os outros times já olhavam para baixo com aquela cara de, meu Deus, e agora, né? Se deixar os caras chegar, já era. E porque sabendo da força do clube, do tamanho do clube, e é exatamente isso que aconteceu, né? Realmente, depois que deixou chegar, deixou embalar, o São Bento tomou conta da competição, e hoje é o 4º colocado, está a 1 ponto do líder São Bernardo, decide em casa contra o Monte Azul agora a última rodada, e pode até terminar, muito plausivelmente, poderia terminar em primeiro lugar no campeonato. Uma coisa muito surpreendente, talvez, acho que eu não me lembro de outra arrancada desse tamanho numa Série 2, e isso dá muita moral aí para a sequência, para o mata-mata, onde tem que buscar o acesso, porque senão nada disso vai valer de nada, né? O mais importante é conquistar o acesso. Falando sobre o jogo de hoje, cara, eu não achei que foi a melhor das atuações do São Bento, não foi nenhuma atuação impressionante, uma atuação boa. Eu até comentei com você que não gostei da escalação a princípio, quando você me mandou no WhatsApp, né? A gente teria 3 volantes nessa partida. E aí ali eu já percebi que o Edson provavelmente viria com uma proposta reativa outra vez. Aparentemente é esse caminho que ele vai seguir com o time do São Bento. A gente sabe que no futebol brasileiro hoje é muito usado o jogo reativo.
por quase todos os clubes, é bastante eficiente também, costuma dar resultado muito mais do que tentar jogar para frente. A gente vai falar disso sobre esse jogo, que também teve esse duelo de quem tenta propor e quem tenta, né, ser reativo, mas me impressiona um pouco porque não era o perfil do Edson, né? Ele não costumava jogar de maneira tão reativa. Eu lembro de alguns jogos dele em 2013 jogando dessa maneira, mas fora de casa, jogos muito difíceis. Geralmente o São Bento do Edson era mais de propor o jogo, e conquistou o título da Série 3 de 2013 assim, né? Mas agora, nessa volta da parada, talvez enxergando uma limitação no elenco, né? A gente sabe que esse tipo de jogo reativo tem muito a ver com isso, né? Se o seu time é limitado, se o seu time consegue competir. E, assim, não dá para afirmar que é isso, mas foi o que o Edson decidiu fazer nos últimos jogos, ali praticamente todos, desde que o São Bento voltou da parada, jogando dessa maneira. Alguns deram resultado, como foi contra o Atibaia, a nossa vitória dentro de casa, jogando de maneira reativa, 2 gols em contra-ataque. Hoje, outra vez, vitória fora de casa, importante, mas eu, né, não imaginava o Audax com tanta força para que a gente tivesse que jogar de maneira reativa. O Audax com 15 pontos, ali ainda brigando para não ser rebaixado, tinha até chance de classificar antes do jogo, mas precisava de uma combinação muito grande, vencer esse jogo e depois vencer o último e torcer por outros resultados. Então, assim, eu não esperava muita coisa do Audax, até pela derrota que tiveram para o Rio Claro, que está todo remendado, né, na rodada passada. Então, eu não esperava muita coisa do Audax e imaginei que a gente fosse propor o jogo lá e dominar as ações. Mas, mais uma vez, o Edson se mostrou muito à frente do que a gente pensa, né, pelo menos do que eu penso, né, com relação a esse jogo, né, porque, de fato, foi a melhor decisão, uma vez que a proposta do time do Audax era de um jogo onde eles queriam propor o jogo, e não só isso, eles têm uma filosofia dentro do clube, né? Eu meio que esqueci disso, porque o Fernando Diniz saiu do comando do clube, o time caiu lá para 3, e eu nem me lembrava muito mais do Audax, para falar a verdade. Mas eu lembro, em meados de 2016, que o Audax tinha essa filosofia, justamente o nome Audax vem de ser audacioso, né? E disso, de tentar fazer um jogo bonito, de tentar jogar um futebol para frente. Está implantado na filosofia do clube. Tem vários clubes europeus que têm filosofias ali, né? Contratam treinadores, jogadores, sempre visando jogar naquela filosofia do clube. E isso é mais incomum de se ver nos times do interior, né? Na Série 2, geralmente os times variam de acordo com os anos e com a situação financeira e tal. O Audax não, com dinheiro, sem dinheiro, na primeira divisão, na terceira divisão, sendo rebaixado, sendo vice-campeão paulista como foi. O Audax tenta propor o jogo sempre, tenta jogar para frente, inclusive faz coisas assim extremamente refinadas no futebol atual. A gente percebeu o time deles tentando fazer alterações de posições durante o jogo, e isso é algo que na Europa ainda é raro. Assim, você vê no futebol europeu alguns treinadores tentando começar esse tipo de trabalho, mas assim, é algo que exige que os jogadores sejam extremamente versáteis, que os jogadores entendam totalmente a filosofia e não tem brecha para erro. Se errar, vai tomar gol, vai perder, e a chance de não conseguir o resultado ainda é maior, a menos que você tenha um grupo muito unido, muito entrosado e com jogadores muito versáteis que consigam fazer várias posições e também consigam ter toda essa disciplina de entender que hora que vai cumprir cada função. Me lembro do Tupi na Série C de 2017, que veio com um time de garotos também, um time de moleques do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, emprestados do América. Entraram na Série C com uma folha de R$60 mil, né? Mas conseguiram fazer um trabalho muito, muito legal desse tipo de trabalho, né? Com alternação de posições. Isso é incrível, porque você confunde totalmente o outro time. O adversário ele não consegue saber a que hora, quem que é o volante, quem que é o lateral. O volante do time do Audax sabia fazer a lateral, sabia jogar de zagueiro. Tem hora que se alternavam entre as linhas, tem hora que eles conseguiam girar totalmente as posições, tem hora que voltava tudo ao normal. Isso foi impressionante de ver. Eu não via jogo do Audax desde lá do Fernando Diniz, né? Então, acho que eu entendi também por que o Audax não conseguiu, né, emplacar nenhuma sequência nessa Série 2, por que ainda tem chance de rebaixamento, porque apesar de ter essa filosofia, tem um time de jogadores muito novos. Geralmente para esse tipo de filosofia se usa jogadores jovens, porque esses jogadores
tem mais potencial para poder estar entendendo várias funções, né? Uma cabeça mais aberta e geralmente são mais rápidos, mas têm um físico melhor e aguentam, né? Fazer esse tipo de mudanças. Mas assim, o Tupi lá era muito jovem, o Audax também muito jovem, mas bastante imaturo, né? Assim, tentando se jogar na filosofia do clube, mas com muitos erros bobos, assim, a garotada tem hora que tenta uns passes que não tem sentido nenhum, arriscam chutes que, né, não tem condições, então, assim, faltava bastante qualidade técnica, né, pro time do Audax, apesar de toda aquela coragem que eu achei bonita, a coragem do Audax. O São Bento já mais cauteloso, né, no seu jogo reativo, e marcando bem de novo, na minha opinião. Conseguiu acertar as linhas de novo, conseguiu compactar as linhas, e o Audax não tinha espaço e não conseguia levar perigo, né, grandes perigos para o Macanhã. E é daí que o São Bento consegue o gol. Na verdade, o começo do jogo eu achei bastante feio, assim, o São Bento não estava conseguindo sair com a bola, estava dando muito chutão, né, e a bola estava sempre voltando para o Audax, e o Audax também sem conseguir fazer muita coisa e errando na imaturidade dos meninos, né, e aí o São Bento conseguiu o gol, assim, depois de tanto lance feio, conseguiu uma jogada muito bonita, né? Um passe do Lucas Lima, da base, que estava jogando nesse jogo, foi outra coisa muito legal. Ele achou o Rafinha, que voltou a bola para o Juan achou um passe lindo, muito bom, assim, aquele passe com um grau de dificuldade muito alto, e quem passou a ultrapassagem nas linhas foi o Misael, lateral, que hoje jogou bem, que deu assistência para o gol do Fábio Bahia, sempre ele. Gol importante, colocou o São Bento na frente, mas a partir daí o São Bento, na minha opinião, se recuou ainda mais. Eu ainda acho esse jogo mais reativo do Edson um pouco puxado mais para retranca, muito recuado, chama bastante o adversário, eu acho perigoso o adversário estar sempre com a bola ali na intermediária, pode, né, chutar de fora, pode desviar no chute, então assim, o São Bento tinha o controle, vamos dizer assim, não levava grandes perigos, mas era praticamente o tempo todo o Audax com a bola ali na intermediária e girando a bola. Mas tem que se dar o ponto que a marcação estava boa, tanto que o Audax não conseguiu passar e o São Bento conseguiu levar 1-0 para o intervalo. No segundo tempo eles vieram com tudo para cima, porque não, para eles era tudo ou nada, nem o empate servia, né? Eles quisessem se classificar teriam que vencer o jogo, tinham que virar. E além dessa filosofia mais audaciosa, né? Então vieram com tudo para cima, encurralaram o São Bento, né? E o São Bento, ainda no mesmo estilo, conseguiu se segurar bem. Eu senti falta do contra-ataque do São Bento, achei que não estava conseguindo sair com a bola. Isso desde o jogo contra o Criciúma tem sido algo que o São Bento não tem conseguido fazer, essa transição rápida. Salvava as jogadas, às vezes, do Juan, o próprio Lucas Lima, que estava segurando bem a bola no meio de campo ali. E o Juan, sempre que acionado, conseguia segurar a marcação, conseguia girar, conseguia não perder a bola logo em seguida e fazer com que o São Bento tivesse pelo menos um ataque. Mas o ideal do contra-ataque é um ataque rápido, fulminante, que você chegue ali num 3-2 e faça o gol, né? Ou pelo menos passe perto. O São Bento não tinha muito isso, e é por isso que o Audax foi crescendo na partida. O São Bento foi cansando também, até pelo desgaste do jogo em Criciúma, a proximidade com esse jogo, e o Audax não empatou por muito pouco, né? Eles tiveram chances e o Lucas Macanhã foi muito bem e conseguiu segurar. E quando o jogo já se encaminhava para o fim, o São Bento conseguiu acertar o contra-ataque, teve a entrada do Eric Luiz, que deu muita velocidade para o ataque, ele também foi bem hoje, conseguiu por várias vezes também fazer aquele trabalho que o Juan estava fazendo de receber a bola, segurar a marcação, avançar e levar o São Bento para o campo de ataque. E aí a gente começou a ter algumas possibilidades de contra-ataque, e numa delas aconteceu o lance do pênalti do Evandro. São Bento, que nessa altura do jogo estava com 1 a menos, né? O Fábio Bahia foi expulso. Fazia tempo que a gente não reclamava da arbitragem aqui, né, cara? Mas hoje eu acho que a arbitragem tava complicada, tava minando o time do São Bento inteiro, cheio de cartões amarelos, bobos, né? Parece árbitro de Copa Paulista, que adora dar cartão amarelo. E acabou na expulsão do Fábio Bahia sem nenhuma falta grave dele, né? Isso acabou prejudicando ainda mais o São Bento, teve que marcar com 1 a menos, né, no calor de 3 horas da tarde, mas conseguiu nesse contra-ataque matar o jogo, um pênalti do Evandro, que foi derrubado, faria o gol, né, se não fosse, o Eric Luiz converteu. E veio a vitória, né, veio a classificação,
mas não foi a melhor das atuações, não foi algo que enchesse os olhos e que desse essa segurança pra gente que o São Bento agora vai na Série C, que pode vir todo mundo, no mata-mata aí que vamos subir, né? Eu acho que ficou aquela coisa assim, parabéns pelo resultado, mas não encantou e talvez nem tivesse qualidade para encantar, né? O que você achou aí, cara, do jogo, das atuações dos jogadores? Quem que você destaca bem, quem que você destaca mal aí? Cara, a atuação não foi das melhores, o Edson Vieira já teve partidas muito melhores, mas é aquela coisa, às vezes a gente precisa do resultado, né? Às vezes jogando mal e tendo resultado, a confiança acaba vindo. Do que na Série C, que a gente fez dois bons jogos, contra o São José e contra o Criciúma e acabou perdendo, né? Quem sabe agora, e dependendo do resultado de domingo também, a gente não consiga criar uma confiança para jogar na quarta contra o Ipiranga. De fato, como você falou, o Edson Vieira, a princípio, né, quando eu vi a escalação, não gostei de ter jogar com três volantes. A gente fazendo uma conta ali, né, o empate e a derrota seriam praticamente equivalentes em termos de campeonato, em termos de tabela. Então, pra gente, ou a gente ganhava, ou empatar e perder seria a mesma coisa. Precisaríamos ganhar do Monte Azul para se classificar sem depender de ninguém. Então eu achava que precisaríamos ser um pouco mais ousados. Temos um time melhor que o Audax, então eu achava desnecessário ir com três volantes. Mas acabou dando certo a estratégia do Edson e é o que importa, o resultado veio. Então, para mim, o Edson, mais uma vez, assim como no último jogo que a gente falou, o Edson é um destaque positivo. Ele pensou bem o seu jogo reativo. Sofremos até que uma, um pouco mais que o normal, mas o sistema defensivo se segurou e não tomamos gol também, bastante em função da inexperiência e falta de qualidade técnica do time do Audax. Cara, começando lá por trás, eu acho que o Macanhã fez uma partida segura, fazendo defesas difíceis. O Macanhã que a gente estava acostumado com ele antes da parada, ele fazer defesas difíceis e tomar gols bobos. Parece que se acertou. Não tem tomado mais gols fáceis como vinha tomando e continua fazendo suas defesas difíceis. Sabe, o Bahia muito bem também, né? Marcou mais um gol, segundo jogo seguido que ele faz gol na base da raça, na base da vontade, isso nunca faltou para o Bahia. E o Juan também sempre muito bem, difícil uma partida que o Juan não vá bem. É um desafogo ali, às vezes quando nada tá dando certo, quando a gente não consegue puxar um contra-ataque, o Juan aparece, tem velocidade, tem inteligência, sabe, uma boa tomada de decisão, participou dos dois gols, né? Então, no primeiro aquele passe lindo dele, aquele passe magnífico pro Misael. E na segunda ele puxou, né, o contra-ataque que acabou se tornando pênalti no Evandro, que o Eric Luiz converteu. Então acho que esses três, apesar de a atuação coletivamente não ter sido tão vistosa, tão boa comparada a outros jogos, eu acho que esses três se destacam. E mais uma vez, não é perseguição, não tenho nada contra a pessoa, pelo contrário, eu quero que no jogo contra o Ipiranga, eu quero que ele vá muito bem e a gente tenha que elogiar ele, a gente fale como o cara foi muito bem, mas mais uma vez eu acho que destoando negativamente, o grande camisa 6 do São Bento, o Alan Vieira. Acho que o Alan Vieira tá fazendo a gente pagar todos os pecados por xingar o Mansur. A gente reclamava tanto do Mansur e achava que não podia vir ninguém pior e veio o Alan Vieira. Como você bem falou, ele não consegue erguer a bola, né? Todas as bolas paradas que ele vai bater na bola, a bola não sai do chão, é displicente. Teve até um lance bobo ali que a bola foi erguida na área, ele tava sozinho, cabeceou pro gol, o Macanha acabou pegando, mas criou um risco desnecessário. Parece que não só falta qualidade técnica, como ele é displicente, ele não, parece que ele não tem vontade de estar ali, ele tá ali pela obrigação dele, parece que ele não tem prazer nenhum no que ele faz. Então, mais um jogo que, para mim, pelo menos, a Alan Vieira destoa negativamente. Com exceção da Alan Vieira, acho o sistema defensivo, de uma maneira geral, até auxiliado pela inexperiência e falta de qualidade técnica do Dax, foi bem também. Conseguiu se segurar, de certa maneira, bem, sem sofrer gols.
Como você falou, a arbitragem acabou ali uma expulsão, eu acho que exagerado do Bahia, né? Muitos cartõezinhos bobos, até o lance do Eric Luiz, que ele não encosta a mão no rosto do jogador do Audax, o jogador do Audax cai com a mão no rosto, se contorcendo todo, acaba tomando amarelo. Eric Luiz que entrou bem também, não vinha fazendo boas partidas quando era titular, mas entrou com sua velocidade que a gente já está acostumado, puxando bastante contra-ataques, foi premiado pelo gol, né? Tomara que esse gol dê uma moral para ele aí, para ele melhorar nos próximos jogos. Mas eu acho que os destaques positivos e negativos, é, pelo menos para mim, giram aí em torno desses jogadores que eu citei, apesar de o time não fazer coletivamente uma boa partida. Cara, concordo em praticamente tudo que você falou, né? Eu também separei aqui os meus destaques, mas são bem parecidos, né? Mas, assim, eu valorizo a atuação defensiva apesar do Audax ser um time inexperiente, imaturo, toma decisões erradas, muitos jogadores, como a gente diz na linguagem do futebol, fominhas, né? Que eles querem decidir tudo, eles estão ali para aparecer, né? Aproveitar o seu momento. Não funciona tanto como o time do Audax, mas assim, o São Bento nessa volta da Série A2 enfrentou dois times bem condicionados fisicamente. A gente falava da nossa superioridade física, né? Mas não foi o que se mostrou ali contra o Audax e nem contra o Atibaia. Tem gente insinuando aí, né, nos bastidores, que alguns times na Série A2 estavam treinando escondido. Não posso afirmar nada, até porque não sei, né, sobre o Audax nem sobre o Atibaia, mas estranho. Tem que ser estudado esses times, se eles tiveram apenas uma semana e meia né, no caso do Atibaia, 2 semanas no caso do Audax, de preparação, e chegaram voando como chegaram fisicamente, é impressionante. Na minha opinião, o Audax fisicamente estava melhor que o São Bento, mesmo o São Bento já jogando vários jogos antes. Então, nem sei se é por isso que o São Bento vence na Série A2 e não consegue vencer na Série C, porque os times que enfrentou na Série A2 eram times muito bem condicionados fisicamente, talvez até pela juventude do time do Audax, né? O Audax é bastante jovem, bastante rápido o time do Audax. Então, acho que eu valorizo, até por isso que tem alguns nomes de qualidade, alguns jogadores que eu gostei no time deles, muita correria e um time bem condicionado fisicamente. Então, eu acho que é por isso que tem que ser valorizado, apesar de tudo, né? O fato da defesa ter saído tão bem, né? Praticamente o nosso adversário não, né, levou pouco risco no nosso gol, mais uma vez. E hoje não houveram falhas individuais, erros, né, isolados que comprometessem o resultado. O contra-ataque funcionou outra vez. Bom, cara, vamos agora para participações dos ouvintes. Nós temos duas. Uma do Davi Teles e a outra do Dionísio, o treinador. Abraço para o Dionísio, sempre acompanhando a gente. Vou colocar primeiro aqui a dele, do Dionísio, então. Então, galera, do podcast aí, boa noite, meu amigo Astaf e o nosso companheiro aí. Na minha opinião, o jogo de hoje, cara, não foi aquela maravilha de jogo, entendeu? A gente tá entrando agora, tá começando agora a criar uma estabilidade, né? Eu acredito muito no trabalho do Edson, né, do professor Edson Vieira, né? E também acredito que esse time vá da liga, entendeu? Só que, lógico, a gente voltou com pouco tempo de treinamento e a gente está tendo que fazer tudo dentro das partidas, né? As recuperações, posicionamento, ele está tendo que praticamente ver tudo dentro das partidas, né? São jogos de quarta e segunda, quarta, quinta e às vezes aos sábados, né? Então fica difícil. O jogo de hoje, o que eu gostei mais de hoje foi a atitude que o professor Edson Vieira teve em colocar o Lucas Lima, porque ele teria várias opções lá no lugar do Serginho, né? E ele colocou o Lucas Lima, o menino que veio da base, a gente vem falando muito nesse menino, né? Como os outros também, mas a gente vem falando muito no menino aí que o pessoal conhece como Gil, né? Eu conheço como Lucas Lima. E eu gostei muito da atitude do professor Edson Vieira e da comissão técnica, né? O jogo teve, sim, os seus altos e baixos, né? Tivemos duas oportunidades logo no começo do jogo, né?
Mas a gente, hoje o que a gente não tinha, que deu para perceber, foi aquela válvula de escape tipo um velocista, né? A gente não teve aquele velocista. Então, o que que acontecia? Eu não sei se o pessoal aí concorda comigo. A gente perdia aquela segunda bola do meio de campo e a gente não tinha... E quando a gente conseguia alguma coisa, a gente botava, fazia a jogada aberta, a gente não tinha aquele velocista, porque o Rafinha não estava no bom dia hoje, né? E a gente não tinha aquele velocista, porque se a gente tivesse um cara ali, um velocista, para chegar na linha de fundo, como saiu o gol que o lateral cruzou lá e o nosso grande Fábio Bahia fez o gol, né? Saiu numa jogada dessa forma, né? Então eu gostei muito, né? Eu acho que ainda precisa melhorar bastante ali a dupla de zaga nossa. Eu acho uma dupla de zaga lenta, né? Eu não sei, eles, lógico que estão entrando em formas agora, mas eu acho uma dupla de zaga meio lenta, precisa dar acompanhamento. E a gente precisa, galera, talvez eu esteja falando aqui uma bobagem, né? O que eu assisti, a gente precisa muito de um lateral esquerdo, entendeu? Porque acho que é o Alan Vieira, né, que joga na lateral esquerda ali, né? Ele não tá bem, né, pessoal? A gente tá vendo, ele tá né, ajudando. Mas a gente vê que toda vez que vai uma bola nas costas dele, ele não consegue acompanhar e ir até o final da jogada, né? Então a gente precisa ter alguém ali para fazer uma sombra para o Vieira, né? Onde a gente possa fechar mais aquele lado ali, né? Até mesmo na lateral direita também. Eu achei também que a nossa lateral direita também teve algumas falhas, né? Mas a gente tinha ali o Bahia, né? Que se deu muito bem jogando com o Lucas, ali naquele meio, e conseguiram fazer essa cobertura, né? Mas se você pegar o time mais velocista aí, como a gente já pegou, a gente vai tomar essas bolas nas costas aí e a gente vai acabar tomando esses gols aí, galera. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma aí o programa aí, o podcast aí, tá? Um abraço para todos aí, boa noite aí. Abraço, Dionísio, muito obrigado pela participação, meu amigo pessoal, gosto de conversar com ele. O Dionísio conhece do jogo, né? Ele sabe a parte tática, ele trabalhou como treinador aí na Várzea Sorocabana, e enfim, então muito legal a participação dele, concordo em muitas coisas, até acho que ele pegou leve com o Alan Vieira, né? Não tá bem, eu não sei se o Alan Vieira algum dia foi bem, né? Acho que pelo menos não com a camisa do São Bento, né? E ele trocou os nomes aí no início do programa, mandou um Asaf, talvez seja porque o Asaf está participando bastante do programa, né, ultimamente. Depois ele, não, vou mandar outro áudio, eu errei o nome, falei, não tem problema, gente. O Asaf já é como se fosse o integrante do programa mesmo, normal ele ter se confundido. Então, agradecer de novo a participação do Dionísio. Análises interessantes sobre o que foi o jogo, outra visão, a visão do torcedor. Próximo áudio, então, do Davi Teles, mais um amigo meu aí. Boa noite, a nação são-bentista, aqui é Davi Teles que está falando. Acho que foi muito importante hoje a vitória do São Bento. Já visto aí o esgotamento físico que os caras estão passando, mas o que importa é os 3 pontos, né? Se faz jogo bonito ou não, o importante é esse. Infelizmente no brasileiro a gente não está tendo a mesma pegada, porque o nível está sendo diferente, é muito alto. Mas é isso aí, o importante é que o São Bento agora passa de fase e ao mesmo subir na divisão principal do Paulista. Boa noite a todos, Davi Teles. Obrigado, Davi, participando também. Como eu falei, né, tá aquele sentimento de que o time, assim, vence no Campeonato Paulista, mas fica aquilo, né, não consegue vencer na Série A2. Eu vi até alguns torcedores, vence no Campeonato da Série A2, não vence no Brasileiro, né, não consegue vencer no Brasileiro. Eu vi até alguns torcedores falando, né, no grupo do WhatsApp, que a mesma coisa que o Davi disse, né, que a Série C tem um nível maior. Já me pronunciei, vou dizer aqui também, eu não acredito nisso, acho que a Série C tem um nível até talvez abaixo da A2 ou muito semelhante, né? Talvez o físico lá na Série C tenha pesado muito. A sequência de adversários, a gente tem que lembrar que no começo do campeonato, naquele episódio sobre a matemática da Série C, eu e o Eury conversávamos e falávamos, nossa, olha essa sequência, é o São José que não perde em casa há 3 anos, depois é o Brusque, que é o favorito, né? Está treinando há 4 meses, depois é o Criciúma, que é o outro favorito fora de casa.
Então a gente falava que não seria absurdo não fazer nenhum ponto ou fazer apenas um, além de ter toda a diferença física, né? Então eu acho que até assim, natural, talvez a gente comece a ver resultados na Série C a partir de agora, a gente torce muito por isso, mas infelizmente enquanto eles não vierem vai ficar sempre essa indagação se o time não aguenta a Série C, né? Eu, apesar de não acreditar nisso, eu acho válido levantar esse questionamento, sim. As minhas análises sobre as atuações, como eu falei, concordo muito com o Eury, né? O Macanhã, estou feliz pelas atuações do Lucas Macanhã, realmente não voltou a falhar, não voltou a ter nenhum lance assim que a gente, né, se assuste, ache errado, apesar de, né, às vezes acontecia isso, né? Não sofria gol, mas a gente falava, nossa, Macanhã, o que você está fazendo, né? Olha o jeito que você foi nessa bola. E agora não, ele está muito seguro, lembrando até o Rodrigo Viana, na sua melhor fase aqui, aquele goleiro que você sabe, ó, cruza na área lá que ele sai e pega, muito seguro, na hora que precisa de decisão, ele contra o atacante do Audax, ele conseguiu defender a queima-roupa. Então, assim, tem se mostrado um ótimo goleiro. A gente gostou muito da atuação do Paulo Vitor, né? Quando o Macanhã ainda estava com o Covid. Mas, para mim, entendi agora por que voltar para o Macanhã, porque realmente tem ido muito bem. Foi muito bem de novo, muito seguro. Gostei também do Misael, apesar de saber de toda a limitação técnica dele. Uma luz ali na lateral direita, né? Um jogador que começou a funcionar, hoje deu assistência, fez ultrapassagem na zona de ataque, que é importante. Na defesa não comprometeu. Eu sinto que ele é ligado, que ele se doa no jogo, então acho que foi uma atuação boa dele, sim, e talvez a primeira de um lateral direito aí depois da parada. Douglas Assis sempre bem, inclusive temos que fazer uma errata aqui, né? No último episódio, no jogo contra o Criciúma, falamos que o Douglas quem errou, né, naquele lance de gol, no terceiro gol do Criciúma, que deu o passe errado, na verdade foi o Bruno Leonardo. Só depois a gente conseguiu ver com calma, a transmissão estava muito ruim, né? E o Douglas levou essa culpa aí de graça, né? Então, não foi o Douglas Assis, foi o Bruno Leonardo. Douglas segue ali intacto ali, sem falhas, como eu havia dito, né? E fez mais uma grande atuação, é o xerife da zaga do São Bento, sempre joga bem. Foi o Bahia que, além do gol, também sempre ligando os companheiros, né, comandando o time, como eu sempre falo, né, muito bom ali na recuperação da bola do São Bento na primeira linha, sempre ele. Então, além de ter chegado bem no ataque, concluiu bem ali a jogada, fez o gol. Então, apesar da expulsão, boa atuação do Fábio Bahia. Gostei, como eu já disse, do Lucas Lima, né, o volante da base, que jogou, e na minha opinião, assim como a gente falou do Pimentel, né, em uma oportunidade, o Guarujá que foi bem em Rio Claro, né, o Lucas Lima, mais uma vez, que não é o primeiro jogo dele com o principal, né, jogando bem, jogando certo, parecendo, assim, estar totalmente dentro de condições de atuar aí pela Série 2, inclusive fazendo, assim, um bom trabalho, né, de cadência de bola, segurando a bola, conseguindo distribuir, dando passos sempre certos. Então, bom jogo do menino da base. E o Juan, né, como ele falou, o Dionísio, na participação dele, disse que a gente estava sem velocidade. O Juan era a única possibilidade de velocidade que a gente tinha, além de ser um jogador muito brigador, né, concentrado, e muito corajoso. Ele segura a bola, o marcador vem com tudo, ele sabe que ele não vai perder a bola, ele consegue segurar com o corpo para procurar o melhor passe. É um articulador ali do ataque do São Bento, então, jogador muito bom. E negativamente, né, não foi só eu, né, não foi o Eury também, nas duas participações aí citaram, o Alan Vieira não dá mais, não tem condições. Me impressiona como que ainda temos o Alan Vieira sendo escalado para os jogos do São Bento. Eu não consigo ver nenhum tipo de virtude. O Eury já listou todos os erros dele aí, né? Caiu sentado na área, dando cabeçada contra o próprio gol. O jogador do time do Audax, acho que era o Marcondelli, né? Toda hora indo para cima dele, percebeu que ele tá pesado, que ele tá fora de forma. E aí ele deu acho que 2 dribles da vaca seguidos ali no Alan Vieira, porque percebeu que é só botar para correr, que ali tá fácil. Todos os nossos adversários começam a perceber que a nossa lateral esquerda é ruim e começam a atacar por ela, né? E inclusive forçar em cima do Alan Vieira. E assim como ele falou, né? Eu já falei também, displicente, não quer nada com nada, não tem condições, né? Eu imagino que qualquer tipo de improvisação seja melhor que isso. E eu não consigo entender porque ainda o Alan Vieira é escalado, né, na lateral esquerda do São Bento. O Evandro também não gostei muito hoje, estava só tocando para trás, não estava querendo, né, fazer nada de diferente.
Acho que dá para só salvar o lance do pênalti lá, que ele conseguiu chegar e foi uma boa jogada, mas não esteve muito bem. E o Rafinha, como disse o Dionísio, né, tava errando praticamente tudo que tentou, não estava num bom dia. Ele já jogou bem em outras oportunidades, como meia, mas dessa vez não, né? Cara, vamos fazer um giro da rodada, né? Vamos ver a situação do São Bento dentro do Campeonato Paulista da Série 2 e, inclusive, projetar essa sequência, né? O São Bento já joga de novo no domingo, às 11 da manhã, em Sorocaba contra o Monte Azul. São Bento, então, já classificado. E agora decide simplesmente se vai ficar, em que posição vai ficar para descobrir o seu adversário, né? E a gente vai falar justamente sobre isso, sobre o que fazer nesse jogo, sobre que posição o São Bento tem que buscar, se dá para escolher adversário, se não dá, né? Então vamos girar a rodada como foi desde do último fim de semana. Acho que o site meu que eu ia procurar aqui já atualizou aqui, já estamos com a rodada de domingo. Bom, cara, enquanto eu encontro aqui os jogos da rodada, o que você acha então desse jogo aí contra o Monte Azul, próximo jogo do São Bento, já classificado, muita gente falando de estar utilizando ou não o time reserva, para poupar para o jogo de quarta-feira contra o Ipiranga, que é praticamente uma decisão aí no Campeonato Brasileiro da Série C. Então, assim, usar reservas, poupar, e aí, se poupar e perder esse jogo, a gente pode acabar tendo uma classificação ali mais ruim, e aí com isso enfrentando um adversário mais forte. Você acha que tem que escolher adversário? Não tem? Qual é a sua opinião sobre tudo isso, cara? Então, se a gente pegar, acho que nos 2 últimos anos da Série 2, que subiram 2 times, os 4 times, no caso, que subiram, eram times que se classificaram lá embaixo. Acho que no ano passado subiu. Com exceção do Água Santa, o Água Santa subiu ano passado, mas subiu por causa do rebaixamento do Red Bull Brasil, pela fusão com o Bragantino. Então, tirando esse caso excepcional do Água Santa, no ano passado subiram Inter de Limeira e Santo André, se eu não me engano, classificaram em sexto e sétimo, e no ano anterior, mesma coisa. Times que ficaram abaixo da quinta colocação que subiram para a elite do Paulista. Então eu acho que é um tiro no pé a gente querer ficar na frente para pegar adversário mais fraco. Mata-mata é um outro campeonato. Mata-mata, o time não tem que ser bom, tem que saber jogar o mata-mata. A gente vê aí diversos exemplos de times ruins que conseguem sucesso por saber jogar esse tipo de jogo. Então eu acho que é difícil você tentar escolher o adversário, porque você vai pra cima do Monte Azul, ganha do Monte Azul, fica em segundo, por exemplo, e aí pega o sétimo colocado, que pode ser um 15 de Piracicaba, que é um time grande, um time de tradição, ou você pega uma Portuguesa Santista, que também, apesar de estar um pouco enfraquecida, é um time forte, é um time que tem sua torcida, tem sua tradição, e você pode acabar caindo fora. Então eu acho que é complicado isso de escolher adversário. Quem quer subir vai ter que não pode escolher, vai ter que passar por quem vier. Eu acredito que tenhamos que, pelo menos com time misto, se não todo reserva, porque a gente não pode esquecer da Série C. Cair na Série C seria um desastre. A Série D é dificílima para subir e a gente sabe que aqui em São Paulo é muito complicado você conseguir a vaga para D de novo. Então você ser rebaixado para D é quase um rebaixamento para perder o calendário nacional. Então a gente não pode esquecer da C, a gente não pode, não, tá no começo do campeonato, vamos deixar mais para frente, porque a gente já viu esse filme e deu muito errado no ano passado. Então eu sou a favor sim de poupar pelo menos alguns titulares, se possível todos, para que a gente possa estar 100% contra o Ipiranga e buscar essa vitória que para mim acaba sendo mais importante. Se a gente quer subir no Paulista, vai ter que pegar quem vier, vamos jogar contra qualquer um, e se for para subir, vamos subir. Mas na Série C a gente precisa de resultado, e eu acho que esse jogo contra o Ipiranga em casa é um jogo chave, é um jogo que a gente necessariamente tem que ganhar se a gente quiser sonhar com a permanência na Série C. Assim, agora, assim, talvez nos primeiros episódios aqui a gente vai discordar um pouco. Eu, assim, acho que é importante buscar uma classificação melhor. Eu até separei uma análise aqui. Dentre os times que têm possibilidade de se classificar, que hoje são 9 times, né? Eu vou até falar primeiro aqui da rodada, dos resultados, né? Penapolense 1, Red Bull 2,
O Monte Azul venceu a Portuguesa Santista, vitória surpreendente, né? A Portuguesa Santista venceu o derby dos imigrantes contra o Juventus por 2-0. O São Caetano está embalado, goleou o Votuporanguense fora de casa, 3-0, não para de fazer gol. O São Caetano embalou de vez. E, inclusive, o São Caetano, com um dos gols foi do Joel, menino que começou na base aqui do São Bento, né, na antiga base que o São Bento tinha, e brilhou ali na Europa, no futebol de segundo escalão da Europa, fez muitos gols e voltou para o Brasil, para o São Caetano, fazendo gol já na Série 2. O Atibaia venceu o Rio Claro por 3-1. O Sertãozinho bateu o Taubaté por 2-0, talvez a maior surpresa da rodada. E o São Bernardo venceu o 15 por 3-2, o 15 de Piracicaba, que se complicou, né? Além da vitória do São Bento sobre o Audax, fora de casa, 2-0. Então, assim, voltando para aquele raciocínio, os times que têm possibilidade de se classificar após esse resultado, né? Eu disse que o 15 se complicou, o 15 agora é nono colocado, com 20 pontos, saiu do G8, o Monte Azul, que parecia um caso perdido, vinha de uma queda livre antes da parada, voltou em queda livre da parada, mas conseguiu uma vitória por 1-0. E torcedor, não é à toa que o time do Monte Azul conseguiu essa vitória. O adversário, a Portuguesa Santista, também está remendada. Era um jogo, assim, de nível semelhante, nivelado muito por baixo, né? Então, assim, muitos clubes voltaram nessa volta pós-parada com times totalmente reformulados, alguns até sem condições financeiras. A gente sabe de uma estrutura de um Monte Azul que estava na Série 3 no ano passado. Assim, até a própria Briosa, né, a Portuguesa Santista mesmo, demitiu o Sérgio Guedes. E assim, perderam alguns, que nem o caso da Santista mesmo, perdeu alguns jogadores para times de Série B, né? Porque o time era bom realmente, não é à toa que estava lá em cima, né? E esses times tinham uma gordura antes da parada e agora estão com times remendados. Assim. Na minha opinião, posso queimar a língua, mas não são competitivos para tentar o acesso. Então, apesar de estar eminente a classificação de Monte Azul, Portuguesa Santista e Juventus, na minha opinião, eles são times mais frágeis que provavelmente vão se classificar. Aí a gente tem um 15 de Piracicaba que se complicou, empatou com o Lanterna Votuporanguense em casa, e agora perdeu do São Bernardo, né, que é o líder fora de casa, que foi um resultado mais normal, mas veio de 2 derrotas após a parada. Já tinha tido um início ruim, né, no começo do campeonato. Então, o 15 se complicou, saiu do G8 e pode não se classificar, mesmo que vença o Penapolense no seu último jogo. Seria excelente para o São Bento, porque o 15 é um dos melhores times no papel e um dos favoritos, até por toda a tradição que tem, né? Mas ainda não está morto, né? Pode conseguir a sua classificação e tirar um desses 3 que eu mencionei. É certo que esses times são fracos, são ruins, eu sequer vi eles jogando, pessoal. Eu só estou supondo, dentro dos nomes que chegaram, né? As contratações e pela fragilidade mesmo financeira desses clubes, entendeu? E a gente viu dentro dos resultados, né? O Monte Azul, por exemplo, tomou 3-1 do Penapolense em casa quando voltou da parada, né? A Santista também perdeu do próprio Juventus. Olha só que curioso. O Juventus, que também voltou remendado, enfrentou a Santista, né? Aí ganhou essa possibilidade de fazer 3 pontos, né? Porque era um jogo nivelado, 2 times remendados. Aí venceu o Juventus. Aí a Santista pegou agora outro time remendado, o Monte Azul. O Monte Azul venceu, a Santista também, né? 2 derrotas da Portuguesa Santista nessa volta. Tem a classificação ameaçada, já está em 8º, né? Era 3º antes da parada. E o Monte Azul, então, conseguiu essa vitória que, com os pontos que conseguiu no começo do campeonato, né? Começou muito bem o Monte Azul, está encaminhado uma classificação, né? Então, hoje, a situação a Portuguesa Santista vai enfrentar o Lanterna Votuporanguense dentro de casa, e apesar de tudo isso, de estar remendado, eu acho que deve vencer e deve se classificar sim. O Juventus também pega o Atibaia, que não luta por absolutamente mais nada, não sabe nem se o Atibaia vai entrar com o time principal ou se vai dar chance ali para os jogadores da base para eles aparecerem, né? Então o Juventus também, apesar de remendado, pode vencer o Atibaia e pode garantir essa classificação. E o Monte Azul que vem em Sorocaba, esse é o caso mais complicado, né? Mas talvez enfrentar esse time reserva do São Bento, já que a gente está discutindo aqui se devemos ou não, o Euro já disse que acha que sim, usar um time reserva. E aí o Monte Azul pode pontuar. Então, mesmo com o 15 vencendo, talvez não se classifique. E o 15 ainda tem uma pedreira a enfrentar o Penapolense, que está brigando desesperadamente contra o rebaixamento. Trouxe Vaguinho Dias, técnico campeão da Série D com o Brusque. Então, é um time que se reforçou na parada e vem com possibilidade de arrancar pontos e tentar a permanência lá em Piracicaba. Então, assim,
a eliminação do 15, como eu falei, ela é bem possível, mas não está certa. Mas se concretizar, seria excelente para o São Bento ter um adversário como o 15 já eliminado, né? Mas falando então desses três que eu acredito que vão se classificar, Monte Azul, Portuguesa, Santista e Juventus, acredito que sejam times mais fracos. E eles devem ficar nas últimas posições, né? A Portuguesa tem só 20 pontos. Se vencer, o Votuporanga vai a 23. O Juventus tem só 21, né? Se vencer, o Atibaia vai a 24. Se empatar, que eu acredito que é o mais provável, vai a 22. O Monte Azul também visita o São Bento, que mesmo reserva pode, né? É um jogo para empate, talvez, né? Então, também o Monte Azul tem 22, pode fechar com 23. Então, é bem provável que esses serão os 3 últimos colocados ali do G8. Então, ficar entre os 3 primeiros significa enfrentar um desses 3 times na próxima fase, muito provavelmente. Tem a possibilidade do 15 vencer o Penapolense e de um desses times que eu falei, né, não conseguir vencer os seus jogos, por mais fáceis que pareçam, entre aspas, né, e o 15 se classificar em 7º e 8º e ser uma grande pedreira já nas quartas de final, pode ser também. Mas acredito que é a chance maior. E é por isso que eu acho que o São Bento tem que buscar ficar entre os 3 primeiros. Tem que tentar vencer o Monte Azul. A vitória levaria o São Bento para 27. O São Bento hoje é 4º. O São Bernardo enfrenta o Taubaté fora, então é um jogo muito difícil. A Portuguesa enfrenta o Red Bull desesperado para não cair fora de casa também. O São Caetano, que já pega o Audax, eu acho que o São Caetano vence. Mas vencendo, o São Bento deve ficar entre os 3 primeiros com quase toda certeza, e aí deve pegar um desses adversários. E por que eu acho importante? Não teria nada garantido. Futebol é futebol e o campeonato é outro mesmo, quando é a segunda fase. Mas o São Bento seria amplamente favorito contra o Monte Azul, por exemplo, contra uma Portuguesa Santista, e poderia, quem sabe, até se dedicar mais no Campeonato Brasileiro, né? Já pensou se o São Bento enfrenta o Monte Azul com o time principal, né? No primeiro jogo lá em Monte Azul, consegue uma vitória boa, e aí, de repente, consegue focar no jogo contra o Londrina pelo Brasileiro da Série C, e porque tem uma vantagem boa e pode ir meio misto, ou então assim, né, mais relaxado para o jogo contra o Monte Azul, né, o segundo jogo em Sorocaba, para confirmar a vaga na semifinal. Isso pode acontecer com os outros adversários que eu citei também. Então, assim, eu acho que é importante por isso, né, seria muito melhor do que enfrentar as pedreiras, porque você tem razão, Yuri, as pedreiras vão vir, não tem o que fazer. Se a gente passar, por exemplo, pegar um desses 3 que eu estou falando, lembrando que não está garantido que vá se classificar enfrentando eles, mas eu acho que seríamos favoritos, mas aí avançando na semifinal, vão estar os 4 que classificaram, então vão ser provavelmente os melhores, e ali, se quiser subir, vai ter que desafiar um desses melhores e ser melhor, né? Então, realmente, né, assim, é só um caminho para o São Bento que talvez pode ser bom. Agora, sobre usar ou não usar reserva, eu ainda, apesar de achar que a gente tem que vencer o Monte Azul, eu acho que o São Bento tem que utilizar um time misto mesmo. O jogo da Série C é uma final, como o Yuri falou, é um jogo que a gente, se não vencer, fica muito complicada a situação do São Bento dentro da Série C, é vitória ou vitória. O time está cansado, está enfrentando uma maratona de jogos, o jogo já é quarta-feira, o jogo contra o Ipiranga, então tem essa vantagem de já estar classificado, né? Assim, na pior das hipóteses, vai ter que enfrentar, como a gente falou aí, talvez um adversário mais forte na próxima fase. Porque o mando de campo importa pouco, uma vez que não tem torcida. Então, é isso, assim, acho que tem que arriscar, até dar chance para alguns jogadores do elenco que ainda não apareceram, né? Se você imaginar hoje um time reserva do São Bento, não é ruim, né? Você vai ter o Paulo Vitor no gol, aí na lateral direita, você pode dar uma chance para o Alisson, que chegou agora, né? A zaga com o Márcio e o Marcelo, né? Que já foram usados, são jogadores ok. Aí talvez dá para você usar o Luiz Henrique Picuíra na lateral esquerda, com certeza melhor que o Alan Vieira vai ser. No meio de campo a gente tem 2 baixas, né? Serginho fraturou o nariz e o Fábio Bahia foi expulso, então teria que usar, independente se for titular ou não, vai ter que usar um meio campo alternativo, talvez com o Lucas Lima e o Lucas Silva, né? O Lucas Lima da base, que jogou hoje, e o Lucas Silva, que chegou também depois. E aí talvez o camisa 10 seja o Thiago Primão, ou o Rafinha, né? Aí no ataque você teria o Guarujá, mais uma chance para o Guarujá, e de repente o Laércio, que chegou agora há pouco, também pode ser outra opção no ataque, e o centroavante, o Jamie, que a gente sabe que vai bem, sempre entra nos jogos aí. Enfim, seria um time até competitivo, considerando que o Monte Azul tá desmontado, e talvez o São Bento conseguisse a vitória mesmo com o time assim. Então acho que a mentalidade tem que ser
vencer o jogo, mas aí também acho que a prioridade é poupar, visando o jogo contra o Ipiranga. Bom, cara, me alonguei, falei demais, ultimamente tenho falado demais. Encerrando o programa, então. São Bento então joga domingo, 11 horas da manhã contra o Monte Azul, partida final da primeira fase da Série A2, e vai descobrir, né, em que posição vai se classificar e que adversário vai enfrentar. Boa noite para o ouvinte, boa noite para o Eury, quero agradecer a audiência de vocês, cada episódio aí tem aparecido mais, os comentários, peço que vocês se inscrevam, ativem o sininho aí para receber a notificação do vídeo, e até a próxima. Até a próxima, Maicon, até a próxima, amigo São Bentista, vamos ver qual vai ser a decisão do Edson Vieira, né, se ele vai com o time titular, se ele vai com o time misto ou totalmente reserva contra o Monte Azul, uma vez já classificado. Também aí em poucos dias saberemos quem será nosso adversário do mata-mata. Obrigado quem nos aguentou até aqui. E também fica o convite para interagir com a gente nas redes sociais. Comenta, curte, compartilha lá. Deem as opiniões de vocês, as impressões de vocês. É isso e até a próxima.